Olá, amigos, bem-vindos ao capítulo 17 do Momentos de Saúde, nosso estudo, nosso pequeno olhar sobre essa obra da Joana de Ângelis. Já às portas quase do término, nós vamos até o capítulo 20, ou seja, estamos pertinho de encerrar. E logo depois nós começamos com outra obra também dessa querida benfeitora. Nós vamos continuar falando sobre Joana e refletindo um pouco mais sobre a vida com ela. Falando em saúde, ela nos traz neste capítulo o encontro com a realidade. É um capítulo em que ela vai falar um pouco do ego, essa estrutura psíquica que todos nós temos, que atua nas nossas relações conscientes conosco e com os outros, e também no nosso mundo subconsciente, inconsciente. O ego é essa estrutura que age muitas vezes à frente do nosso self, do nosso eu interior, da consciência do nosso espírito imortal. Enfim, existem várias nomenclaturas para a mesma estrutura. Ela vai nos falar sobre o ego iludido, como ele age, como nós agimos, né? Porque o ego sou eu, né? Uma estrutura minha. Como é que ele age em se iludindo? Como ele se relaciona? E aquela música que eu adoro do Renato Russo, que diz: a pior mentira é aquela que se diz para si mesmo, não é? Joana começa esse capítulo falando o quanto o ego iludido se utiliza como defesa, mecanismos de fuga da realidade, montando as máscaras atrás das quais a gente se esconde. Máscaras sociais, máscaras para nós mesmos, né? São aqueles... Kardec usa o termo verniz social, quando ele fala lá da afabilidade e doçura, em se tratando de pessoas que socialmente ou no meio religioso são doces, amáveis, mas que não passa de um verniz social, porque dentro de casa, ou seja, dentro de si, no seio da sua família, é um verdadeiro tirano doméstico, né? Então, esse verniz social ao qual Kardec fala é, na verdade, com a outra nomenclatura de Joana, uma máscara do ego. Nós nos escondemos atrás dessas máscaras e muitas vezes, com ele bem disfarçadinho, às vezes, a maioria das vezes até a gente não sabe que está se escondendo. Muitas vezes ele se interage com aquela mania de exigir demais do outro. Eu estou exigindo extremamente do outro a perfeição, o conhecimento, a sabedoria, o bom humor, né? Uma vírgulazinha que o outro faz fora daquilo que eu considero como o que deveria ser feito, eu já julgo, eu já questiono, eu já reclamo do outro. E vocês vão ver que à medida que ela vai falando modos de ação, de mecanismos de fuga da realidade, a gente vai se reconhecendo, não é? Sendo sinceros uns com os outros, nós vamos reconhecendo que nós também fazemos essas atitudes aqui indevidas, né? A gente exige muito do outro, ou a gente é severo demais conosco mesmos, né? Com os outros eu deixo que façam o que quiserem, mas comigo eu tenho uma severidade que é diferente
daquela fala que Chico Xavier tem, que ele diz que aos outros ele dá o direito de serem quem eles são, mas comigo mesmo eu me cobro, né? Eu me coloco na posição de vigiar o meu comportamento. Essa fala do Chico está acertada. O que Joana está trazendo aqui é o excesso. Eu passo ali o dia inteiro, o tempo todo, me chibatando emocionalmente, né? Eu sou meu pior carrasco. Isso eu falo tanto nos atendimentos fraternos quanto aos pacientes em consultório, que não precisam de obsessores, né? Tem gente que não precisa de um obsessor, ele mesmo já se judia, como naquele episódio do obsessor daquela rede Amigos Espíritas, Amigos de Luz, em que eles trazem de uma forma divertida, mas falando com muita sinceridade, um obsessor que chega para trabalhar e aí a pessoa já se obsediou sozinha, né? Quantos de nós não fazemos isso? Né? Isso são projeções ou introjeções do nosso ego acerca de nós mesmos. Quando a gente fixa nessa ilusão de conflito, é algo dentro de mim que eu não consigo me resolver, então eu projeto para o outro, ou eu introjeto exagerando para mim, eu vou tentando maquiar para mim mesmo um modelo de pessoa que eu não sou, né? E muitas vezes, se a gente não se conhece, se a gente não adquire o autoconhecimento, a gente fica inundado, perdido, afogado nessas ilusões. Quando Jesus disse: conheceis a verdade vos libertará, ampliando o conceito trazido lá atrás por Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ele está nos libertando, nos ensinando a nos libertarmos das armadilhas de nós mesmos. Quais são essas armadilhas? Joana nos traz alguns exemplos. Existem muitos mais, mas alguns exemplos que ela nos traz. O indivíduo puritano, extremamente puritano, que fica ali fiscalizando a vida dos outros, a conduta dos outros. E aí aqui esse termo puritano nos traz uma ideia de religiosidade, né, de castidade, mas se aplica a tudo. Aquele que fica, o vizinho que fica vigiando a vida do outro vizinho, o colega de trabalho que fica ali com uma lupa em cima dos serviços do outro para ver se tem alguma coisa errada, aqueles familiares que junta nas festas de família e fica ali sentado. Tem gente que já senta num lugar estratégico, né, para ver todo mundo que entra. E fica ali vigiando a saia de uma, a roupa da outra, o parente adolescente que trocou de namorada, isso aí não para com ninguém, enfim, fica ali fiscalizando e julgando a conduta de todas as pessoas. Na verdade, ele está projetando o estado interior dele. Há algo nele ou nela, né, nessa pessoa que tem essa conduta, esse indivíduo, ele está combatendo no outro algo que ele não se dispõe a combater, a resolver dentro de si. Se eu estou fiscalizando o outro, há algo em mim que eu não estou satisfeito, ou que eu já entendi que não é para ser assim, mas ao invés de eu me entender comigo, resolver a minha questão interna, eu estou lançando isso para o outro. O crítico, mordaz, o olhar clínico, né? Às vezes a pessoa diz: não, eu sou chato mesmo, comigo não passa uma vírgula, né, do erro do outro,
dos trabalhos acadêmicos, das produções, ou da ação no voluntariado, ou como conduz a família. Na verdade, é portador de grande insegurança pessoal. Dentro de mim, eu estou tão insegura comigo, como é que o outro pode ser tão seguro de si? Não, eu tenho que instilar a insegurança nele. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou apontar defeitos, eu vou achar defeitos no outro. Isso é inconsciente, as pessoas não percebem que fazem isso, né? Como a pessoa com ciúme é uma grande insegurança e talvez uma propensão interna a fazer aquilo que está projetando que o outro poderia fazer. Eu tenho uma insegurança tão grande em mim que aí eu jogo para o outro ao invés de lidar com essa insegurança dentro de mim. Da mesma forma, quem fica identificado exageradamente com dores, com aflições, com uma humildade exagerada, aquela pessoa que está sempre ruim, a vida está sempre, ele está sempre se colocando no famoso banquinho do coitadismo. Ele está ali se colocando de uma forma inautêntica, porque é exagerado. Eu não estou falando da pessoa humilde de verdade. Estou falando de uma pessoa que força uma situação. Ela está exteriorizando inconscientemente, na verdade, um grande desejo de chamar atenção para si, né? A pessoa se diz super humilde, não, eu não gosto de aparecer, mas dá sempre um jeitinho de estar aparecendo. É porque aquela pessoa está com essa necessidade de chamar atenção para si, ali gritando dentro dela, e ela não está sabendo lidar com isso. Porque tudo aquilo que a gente não lida, ela se expressa. O inconsciente, dizia Freud, se faz ser observado, ser escutado, ouvido, visto de qualquer maneira. Ele vai achar um buraquinho. É igual água tentando arrebentar uma barreira. Ela vai agir até ela conseguir. O água morro abaixo, fogo morro acima. Isso tudo são maneiras da gente dizer que o inconsciente ele vai se manifestar. Então não adianta abafar, não adianta esconder. Nós precisamos lidar com os nossos fatores conscientes e inconscientes, na medida em que eles se apresentam. Joana nos traz, dentro dessa proposta de busca da saúde integral, a proposta para que nós sejamos quem verdadeiramente nós somos, com as nossas qualidades, com as nossas idiosincrasias, com as nossas dificuldades, com aquilo que nós precisamos aperfeiçoar. Porque, em verdade, nós precisamos aperfeiçoar tudo, Mesmo as nossas qualidades, elas não estão na sua potencialidade máxima. Então, só no comecinho, É só lembrar que nós somos todos ainda lá da classe dos espíritos imperfeitos. Até chegarmos a espíritos puros, tem muita estrada pela frente. Então, mesmo que eu já tenho de bom, e todos nós já temos muitas coisas, muitas qualidades expressas no nosso consciente, mesmo elas eu tenho a aprimorar. Então, que eu possa ser verdadeiramente quem eu sou, sem agredir o outro, que ao final Joana fala, não pretenda ser o censor da vida do outro, não fique jogando verdades sobre você, sobre o outro, que eles não têm condições de lidar com isso. A gente, às vezes, acaba cometendo uns sincericídios, com perdão da palavra que não existe na nossa língua, mas a gente joga verdade sem amor. E aí nós fazemos mal ao outro, nós desestruturamos o outro. Se aquela máscara ainda é
um suporte de sustentação da pessoa e a gente está vendo que é uma máscara, não atiremos pedras naquela máscara da pessoa. Auxiliemos amorosamente para que ela consiga ir removendo e se mostrar como é também. Nós nos sentimos bem com as pessoas, Joana atrás aqui, o quanto a gente se sente bem quando a gente tá com as pessoas que a gente conhece. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, ai, com você eu posso ser quem eu sou, né? Aquela coisa de chegar dentro de casa e tirar um sapato apertado, incomodando ali o pé e ficar à vontade, porque quem tá ali junto com você, você sabe que você pode ficar à vontade, pode falar, pode ficar em silêncio, pode ser você, né? Como é bom estarmos assim. Então, busquemos ser essas pessoas autênticas, tranquilas, e ao observarmos cada vez mais o nosso ego, que é ali o mais fácil de nós observarmos do que outras estruturas mais inconscientes, que nós possamos lidar com ele de forma harmônica. E quando a gente se der conta, tô agindo desse jeito, meu ego que tá aí construindo uma máscara, ou tô nessa briga, é puro ego ferido, bobagem, que a gente pare, sente, reflita, repense e se abra para ser de uma maneira mais tranquila. Como eu estou agindo com o outro? As minhas inter-relações com as pessoas, será que elas são exatamente como eu estou vendo elas? Ou sou eu que estou projetando as minhas sombras nos transeuntes ou nos conhecidos? Fiquem com essa reflexão, que é uma reflexão para levarmos para essa encarnação inteira. E nos vemos no próximo episódio, capítulo 18, falando um pouquinho mais sobre a saúde. Um abraço a todos e até o próximo.